Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Rezende, sou professor e escritor e estamos refletindo sobre a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. É bem verdade que ele nasce na Baixa Idade Média como um dispositivo legal dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, objetivando sufocar e erradicar toda a heresia, todo o dogma que nasce em uma cultura pré-cristã, conhecida também como pagã, objetivando em si o quê? Realmente sufocar todo o pensamento, todo o entendimento que poderia trazer algum desabor para a dogmática, a sistematização da própria Igreja Católica, com seus credos, com seus ritos, com seus mitos. E é visível que a figura da mulher que foi ressignificada, metamorfoseadamente transformada em um ícone, não apenas de medo, mas também de luxúria, iria suscitar sentimentos misóginos, que, ao meu ver, no decorrer das gerações que aconteceriam, traria uma crescente violência, índices de violência à mulher. Então, convido a você, se ainda não é inscrito em meu canal, se inscrever, ativar o sino de notificação e no final deste vídeo você deixa o seu like ou dislike. No início do meu livro, eu coloco justamente uma dedicatória, e essa dedicatória ela diz da seguinte forma: para centenas de vítimas cujas vidas foram ceifadas pela engrenagem da intolerância, em nome da fé, ousando afrontar os arautos da verdade. Quem eram esses arautos da verdade? Esses pseudo-arautos da verdade. É bem verdade que nós não podemos generalizar. No decorrer da história, principalmente da história da igreja, da história do cristianismo, podemos de fato perceber que centenas de homens e mulheres com sentimento puro de devoção, de bondade, foram vozes que, neste período em especial da história do cristianismo, da história da sociedade, da civilização, elas foram minimizadas. De fato, haja vista o crescimento da violência. Eu deixo sempre para vocês, nesses meus slides, porções de textos de autores que irão colaborar para o seu entendimento. Talvez colocar um norte em uma futura proposta de reflexão, mas também voltado para a construção de um texto. Por isso que eu costumo sempre trazer pontualmente falas diversas de autores diversos, consagrados, para, de certo, possibilitar uma ampliação desta temática. Neste fato, geralmente eu tenho ouvido bastantes alunos meus no Brasil que eles se sentem muito confortáveis porque eles podem pressionar o pause e depois fazer as devidas anotações. Este é o objetivo que eu proponho sistematicamente, trazer estas aulas para que possa lhe dar tranquilidade e fluidez no pensamento. Nesta feita, eu chamo-lhe a atenção que o nascedouro do próprio Evangelho, que foi perpetuado através dos ensinamentos de Jesus Cristo, e eu trago esta proposta de pensamento, como era o relacionamento de Jesus Cristo com as mulheres, com as crianças, com os marginalizados, aqueles que estavam à revelia da sociedade. E é justamente as estruturas do seu tempo que nós podemos enxergar um Jesus histórico que ele caminhava, que ele pregava, mas que ele pisava em um solo dominado politicamente pelo Império Romano. Entender o acesso de Jesus a essas camadas é encontrar com limpidez o singelo do cristianismo, o singelo do Evangelho.
Delumeau, em sua obra, ele diz o seguinte: enquanto todos os discípulos, exceto João, abandonaram o Senhor no dia da sua morte, mulheres permanecem fiéis ao pé da cruz. Serão as primeiras testemunhas da ressurreição, ponto sobre o qual concordam os 4 evangelhos. Quando fala sobre os 4 evangelhos, está aludindo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, esta concordância se dá no papel preponderante da mulher no ministério terreno de Jesus Cristo, em um ambiente que o machismo e a violência de gênero era visível. A violência de gênero não é algo do século XX ou XXI, que inclusive neste ano, por causa da pandemia do Covid-19, não sei quando você estará vendo esse vídeo, né? Mas em 2020, os índices de violência doméstica ampliaram-se vertiginosamente por causa deste distanciamento e o confinamento em que as famílias se encontraram, né, confinadas, e isto aumentou a violência doméstica. A violência doméstica, ela perpassa civilizações, gerações e culturas. E neste cenário em que a figura da mulher, né, ela vai sendo vilipendiada a tal ponto que traz uma personificação da própria diabolização do gênero feminino. O gênero feminino trazia este medo, pavor, mas atrelado também aos pecados carnais, à luxúria, que muitas vezes, em muitos momentos, até mesmo os clérigos, né, se lançavam a estes deleites. É bem verdade que nas malhas da Inquisição havia, de fato, em muitos momentos, que nós iremos perceber no decorrer das nossas aulas, que o tratamento que era imposto à mulher era um, e o tratamento que era imposto ao homem, principalmente se for clérigo ou não, era outro. Então, ainda Delumeau, ele coloca para você a seguinte informação: mulheres são adivinhas ímpias e lançam mal olhado, algumas muito criminosas, servindo-se de encantamentos, de malefícios e da arte de Zebulão. Impedem a procriação, provocam a esterilidade com ervas e composição mágicas. Algumas vezes são as colaboradoras do adultério, seja porque entregam virgens a libertinagens, seja porque se arrojam para fazer abortar uma moça que se abandonou à fornicação. Então, perceba que, dentre o exposto por Delumeau, né, algumas vezes as mulheres eram estigmatizadas e também, né, informavam a sociedade que os bebês que nasceram e posteriormente morreram, se morreram foi por causa, né, destas mulheres que ofereceram a sacrifício. A sacrifício a quem? A Satanás, a Belzebu. Haja vistas que os sabás das bruxas eram regados à luxúria, que nós iremos ver posteriormente. Espero que você esteja gostando das nossas aulas. Se é a primeira vez que você assiste esta aula em particular, algumas aulas eu trago, né, neste canal sobre história geral, sobre a história do cristianismo. Neste momento estamos estudando sobre uma playlist específica sobre Inquisição, em particular a violência de gênero. Posteriormente, alguns assuntos particulares nascerão nesta proposta. Então, segundo Nogueira, Satã e seus demônios constituem a ameaça cotidiana, tramando para a perdição dos homens, sobre os quais paira a terrível angústia dos tormentos, da perdição eterna. E sua vítima, por excelência, é a mulher, cujo pendor para o mal possuía uma longa tradição. Já alguns discursos dos teólogos, e aqui eu acrescento também Baroja, e diz o seguinte: em certos casos, o testemunho de uma criança ou de inimigos do acusado pode chegar. Pode usar a tortura como toda liberdade. Se a vítima, mesmo sob tortura, não confessa, é permitido acreditar que é graças a um sortilégio diabólico. Então, notem o seguinte:
existia esta prerrogativa da utilização da violência para extrair a verdade. É bem verdade que a violência por si só irá imprimir uma tônica de dor que certamente aquele que está sendo inquisitoriado ou inquisitoriada irá falar a verdade, e é aquela verdade que o inquisitor quer ouvir. Esta utilização da violência, inclusive, foi assinalada e registrada, né, por Cesare Beccaria, falando já em uma ótica, né, da justiça, né, do direito. Alguns tribunais admitem que o testemunho de um homem vale pelo menos de 2 mulheres. É bem verdade, né, que esta expressão é um tanto quanto irônica. Não é? Dizer que vale 2 mulheres ou mais, aí a fala da mulher era quase não aceita de fato. Ora, a mulher era vista como inimigo, não é, do clérigo, do monge, do padre. Para Delamore e Barros, disse o seguinte: assim, para a Igreja Católica, né, de então, o padre é um ser constantemente em perigo e seu grande inimigo é a mulher. Eles recorriam tanto à fornicação com mulheres públicas como às demais alternativas sexuais, sobretudo a sodomia e a masturbação. Quem procuravam? Quem recorriam? Estes clérigos. E aqui eu trago para você, não é, um texto de um humanista do século XV, Batista, né, um que era um religioso, e diz o seguinte: é servil, desprezível, cheio de veneno, cruel e orgulhosa, repleto de traição, sem fé, sem lei, sem moderação, sem razão, desprezando o direito, justiça e equidade. Mulher é inconstante, imóvel, vagabunda, inapta, vã, avarenta, indigna, suspeitosa, fingida, ameaçadora, briguenta, faladora, cúpida, impaciente, invejosa, mentirosa, leviana em crer, bebedora, onerosa, temerária, mordaz, enganadora, cafitina, devoradora, feiticeira. Então, notem a hostilidade que está presente nesse texto à figura feminina, à figura da mulher. O que nós percebemos da violência de gênero no século XXI, nós podemos perceber que esta origem, ela provém de muitos séculos atrás. O pertencimento do pai de família, o pater família, o patriarcado, o patriarcalismo, ao meu ver, é um dos pontos basilares que nascerá esta violência moderna, esta violência da nossa atualidade. E graças a uma trajetória de lutas, que o Código Penal brasileiro possui leis para tentar erradicar esta violência à mulher, seja a lei do feminicídio, seja a lei ainda Maria da Penha, de 11.340, do ano de 2006, que tem como dispositivos legais para trazer realmente essa erradicação. A proposta é realmente erradicar a violência de gênero. Voltando para Delamore, diz que a mulher virtuosa é repelida do real, enquanto a mulher má é nela introduzida de pleno direito. A mulher virtuosa ela é repelida, ela é maculada e ela é vista e ressignificada como o próprio agente do Satanás. Por mim, irá surgir, e aí nós estaremos entrando em uma terceira aula, falando sobre essa iconografia, esta figura maléfica e principalmente os meios de tortura que eram inseridas nestes momentos inquisitoriais. Então, eu lhe digo, não falta nossa próxima aula. Compartilhe esta aula para todos aqueles que gostam de conhecer um pouco mais desta mulher que foi ressignificada em bruxa e feiticeira. Dá um link, ou seja, dá um like ou dislike, melhor dizendo, nesta aula, e eu espero que você tenha de fato gostado. Até a próxima.